mundo turbulento, existe sempre uma esperança. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A cada semana é uma alegria renovada poder compartilhar esse espaço com você, onde nos reunimos para fortalecer a nossa fé e a esperança. O tema para hoje é o pecado da hipocrisia, baseado em Lucas 15, versos 1. A hipocrisia é constantemente chamada como um dos maiores pecados que podemos cometer. Ela afeta nossas relações e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Você pode nos acompanhar a partir do canal Adventistas Angola no YouTube ou a partir da página União Nordeste de Angola no Facebook. Se você prefere rádio, então sintonize a 93.9, a Sintonia da Esperança. Você também pode acessar o site radioadventos.org. E se você deseja aprofundar os teus conhecimentos bíblicos, então entre em contato conosco a partir do WhatsApp 936 81 27 51 ou 921 24 52 95. Você também pode enviar as suas sugestões ou apoiar o nosso programa pelo mesmo número. E como de costume, não podemos deixar de agradecer aos nossos internautas que nos acompanham fielmente pelas redes sociais. O nosso abraço especial hoje vai para Maria Helena e para Alfredo Massango no Facebook. No YouTube, o nosso abraço vai para o Áureo Moinga e para os ouvintes da rádio. Feliz sábado, que Deus abençoe cada um de vocês. Agora, vamos preparar o nosso coração para a mensagem musical. A vossa atenção. Eu sinto seu poder e a sua grandeza, e na natureza vejo sua beleza. Mesmo sem o ver e sem o tocar, eu posso senti-lo como o vento e o ar. Bem no fundo dos teus olhos eu consigo ler algo muito lindo que Deus escreveu, e eu não fico triste se eu não perceber. Lembro que Ele existe e contemplo o céu. A assinatura de Deus, a assinatura de Deus, a assinatura de Deus, de Deus, de Deus, a assinatura de Deus. Pela fé eu consigo ler, com apenas um olhar eu posso ver que Deus criou os céus, a terra, o mar, criou os animais e as árvores. Pela fé eu consigo ler, com apenas um olhar eu posso ver a sua marca em todo lugar e o seu nome em tudo que Ele fez. Ninguém. Hey. Bem no fundo dos teus olhos eu consigo ler algo muito lindo que Deus escreveu, e eu não fico triste se eu não perceber. Eu lembro que Ele existe e contemplo o céu. A assinatura de Deus, a assinatura de Deus, de Deus, a assinatura de Deus, a assinatura de Deus, a assinatura de Deus, a assinatura de Deus. Pela fé eu consigo ler, com apenas um olhar eu posso ver
Amém! Que louvor transformador! Agora é o momento de refletirmos sobre o tema o pecado da hipocrisia. Será que estamos verdadeiramente alinhados com os nossos princípios ou estamos vivendo uma aparência externa? Vai nos levar a uma reflexão o pastor Bernardino dos Santos. Não saia daí. Olá, querido amigo, querida amiga. É sempre um privilégio ter a sua companhia do outro lado enquanto nos acompanha para este momento de transformação por intermédio da Palavra de Deus. Queridos, eu quero convidar a sua atenção nesta noite para a mensagem encontrada no livro de Atos, capítulo 5, o versículo 1. Diz assim, capítulo 5, versículo 1, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Que Deus adicione bênçãos à leitura da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, por favor, coloque suas palavras em minha boca, para que tudo que eu venha falar seja segundo a vontade de Deus. Amém. A igreja primitiva, após a ascensão de Cristo aos céus, ela estava a crescer de forma impressionante. Num só sermão feito pelo apóstolo Pedro, a Bíblia registra que batizaram cerca de 3.000 almas. E ainda a Bíblia vai registrando em Atos capítulo 4 o constante crescimento da igreja cristã. Mas uma coisa que acontece é que enquanto a igreja crescia, muitos dos que se convertiam à igreja eram judeus entrando para o cristianismo. E por saírem de uma religião para outra, muitos desses homens e mulheres, eles estavam a ser expulsos de sua casa. Vou devagar para esclarecer este ponto. É como se fosse hoje. O irmão aceita a mensagem a respeito do sábado, por ser o dia que o irmão percebe ser na Bíblia o verdadeiro dia de adoração. E pela sua aceitação a esta mensagem, a família em casa toma a decisão de te tirar de casa, porque aceitaste uma outra verdade, ou a verdade. Então, muitos dos que estavam a se tornar cristãos estavam sendo expulsos de suas casas por acreditarem na mensagem pregada pelos apóstolos a respeito de Jesus. E, por consequência, os discípulos não tinham como acolher a todos, não tinham como alimentar a todos. Então surge a sábia ideia de que os discípulos deveriam anunciar a todos os membros e aqueles que tivessem muito para oferecer para o cristianismo pudessem doar para alimentar a todos, acomodar a todos que não tinham sítio para comer e lugar para dormir. E foi assim que no capítulo 4, o versículo 36 a 37, diz que então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, para ajudar a alimentar a grande multidão de cristãos. E este homem, Barnabé, recebeu muitos elogios. Uma certa escritora chamada Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz que Barnabé recebeu tantos elogios ao ponto de Ananias e Safira desejaram também receber elogios do povo e do corpo dos apóstolos. E por ter este desejo de ser elogiados, Ananias e Safira, eles também comprometeram-se, fizeram um voto de que vamos vender as nossas propriedades e traremos o dinheiro para ajudar a muitos dos irmãos que estavam a passar fomes e passar outras necessidades.
Foi com base neste voto que Ananias e Safira, eles saíram em busca de fazer negócio e realmente venderam a propriedade, mas a história vai nos contar no versículo 2 do capítulo 5 que Ananias, diz a palavra do Senhor, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Ele não trouxe tudo que votou doar. Ele reteu alguma parte. Ele foi à presença dos apóstolos como um hipócrita. Ele sabia bem no fundo do seu coração o voto que ele fez. Ele sabia bem no fundo do seu coração o valor, o preço que ele vendeu e recebeu da sua propriedade. Mas não é o valor completo que ele traz aos pés dos apóstolos. E o apóstolo Pedro, ele surpreende Ananias no versículo 3, ele diz: então disse Pedro, diz a palavra do Senhor: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ele pensou que deveria passar despercebido aos olhos de Deus. Muitas das vezes nós temos sido hipócritas e realmente aos olhos humanos temos passado despercebido, mas nós não passamos despercebido aos olhos de Deus. A hipocrisia é um pecado que Deus aborrece. O livro de Jó, capítulo número 27, o versículo 8, Jó, ele escreve dizendo: será que há esperança para o hipócrita? Um hipócrita não tem esperança. Não há esperança para alguém que leva uma vida dupla. Hipócrita é alguém que apresenta-se ser uma coisa no lugar e do outro momento, no outro lugar, ele é uma outra pessoa com outro tipo de caráter. Ananias, um homem hipócrita. E não há esperança para o hipócrita. Não há esperança para a hipocrisia, para aqueles que praticam a hipocrisia. Ele faz um voto que não honra. E o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, ele diz que melhor é não votar do que votar e não cumprir. E a pergunta que eu começo por fazer é: quantos votos já fizeste e que nunca cumpriste? Quantas vezes nós temos votado, seja na igreja, seja em uma reunião familiar, seja em nossa casa, nós fizemos um voto e a minha pergunta é: quantas vezes temos falhado em honrar com os votos? Ananias, por não ter honrado com seu voto, a Bíblia vai dizer que, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias morreu bem no lugar. Ananias não teve outra oportunidade. Deus fez com que ele descansasse, caísse para a morte, bem no lugar onde ele mentiu a Deus. E foi enterrado. A minha pergunta é: se Deus nos tirasse a vida pelos votos que nós não temos honrado, quantos de nós estaríamos vivos hoje? E eu vou ser mais particular, mais específico. Nós temos feito votos de compromisso na fidelidade ao Senhor. Quanto de nós temos sido homens e mulheres que honram com aquele voto? O voto dos dízimos e as ofertas. Todo adventista do sétimo dia, antes de ser batizado, o pastor faz a leitura de um voto de compromisso. Em todos os votos nós levantamos a mão, porque desejamos ser batizados. Mas a minha pergunta é: quantos batizados hoje têm honrado com o voto que um dia atrás eles fizeram? E não só o batizado, até o não batizado tem feito votos não batizados. E eu pergunto: quantos votos você deixou de honrar? Ananias morreu
E a Bíblia diz no versículo 7, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E ainda Pedro lhe pergunta, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. E a história narra que a mulher de Ananias, chamada Safiras, ela também caiu. Versículo 10 diz que e logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. O casal morreu por causa do pecado da hipocrisia. O casal morreu porque ambos concordaram em mentir ao Senhor. A minha pergunta é, como mulher, tem sido parceira do seu esposo na realização do mal? Como esposo, tem sido parceiro da esposa na realização do mal? Este casal concordou em praticar o mal. Algo triste, algo infeliz aconteceu. Ambos morreram. A casa fechou por causa da hipocrisia. E a minha pergunta ao terminar esta mensagem é: ainda desejas continuar a praticar a hipocrisia na casa do Senhor? Ou desejas renovar o voto e passar a cumprir, a honrar com o voto que já uma vez fizeste ao Senhor? E veja o quão interessante é. Nós podemos parecer fiéis aos olhos humanos, mas no nosso coração e o próprio Deus, nós e Deus, somente nós e Deus, soubemos que temos sido infiéis. Infiéis no honrar com os votos que nós temos feito. E eu digo assim, hoje, toma a melhor decisão. A decisão de passar a ser fiel. Fiel aos votos, seja o voto do santo matrimônio, seja o voto na fidelidade ao Senhor, seja o voto na observância do sábado, voto que tens feito em tudo que é sagrado ao Senhor. A minha oração é que sejas um homem, uma mulher, que honras com os votos que uma vez fizeste ao Senhor. E se for esta a sua oração, onde quer que você estiver, eu lhe convido a se posicionar para juntos renovarmos os nossos votos ao Senhor. Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos em Cristo Jesus que perdoes, ó Senhor, todos os momentos em que temos, ó Senhor, falhado em não honrar os votos de compromisso que uma vez fizemos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, o espírito da hipocrisia que muitas das vezes reina em nossas famílias, reina em nós de forma individual. Permita-nos, ó Senhor, agora com a ajuda do Santo Espírito, a sermos fiéis. Fiéis na fidelidade ao Senhor. Fiéis nos nossos casamentos. Fiéis com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. O meu desejo é deixar esse mundo, pois a cada dia vamos mais a fundo. Quero partir para um lugar onde não há dor, não há mais chorar, onde mais seguro poderei ficar. O meu desejo é subir, tocá-lo e talvez sorrir ou chorar de emoção, mas hoje abro o coração para cantar. Um dia vou
para a grande festa. Festa, festa dos santos reunidos com brilho na testa. Na festa, a festa é eterna, na noite e nem dia, todos cantando com muita alegria. Verei o Senhor regendo um coral que não se cansa de dar louvor. Já não há pecador e nem há pecado, tudo foi ultrapassado na terra, na terra. Na, 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 na. Meu desejo é subir, tocá-lo e talvez sorrir a chorar de emoção, mas hoje abro o coração pra cantar. Não é apenas um lugar contrário à terra, é um lugar de festa, um lugar de muita alegria. E eu tenho fé, acredito que um dia estarei lá, celebrando em todas as manhãs e todas as noites com o meu Cristo. Eu vou lá estar.